Então tá, hoje a aula a gente vai estar nessa terceira parte, falando sobre os sacramentos. Vamos falar sobre o sacramento da Eucaristia e a confissão, que são os sacramentos que são nosso alimento e remédio. Como eu falei na aula sobre batismo, os sacramentos percorrem toda a nossa vida, né, desde o nascimento, que é o batismo, o crisma, o crescimento. A Pri falou sobre a unção dos enfermos, que vai já lá no final, na morte, mas então percorre também a parte de alimento e remédio, né? Essa vai ser a parte da aula sobre Eucaristia, nós vamos falar sobre esses tópicos. Então, vamos lá. Quais são... O que é, né, o sacramento da Eucaristia, que é o pão e o sangue, que é o pão e o vinho, corpo e sangue de Cristo. Ele é o sacramento que alimenta a nossa vida espiritual. Da mesma forma que nós precisamos de alimento para o corpo físico, nós precisamos de alimento para a vida espiritual. E a Eucaristia é esse alimento. Ele é o maior sacramento porque contém o autor da graça, que é Deus, contém Cristo. E é o sacramento, e por excelência, pois tem a humanidade de Cristo. Aqui no catecismo, já vou começar com o catecismo, no ponto 1416, ele fala sobre a comunhão, né? A santa comunhão do corpo e o sangue de Cristo aumenta a união do comungante com o Senhor, perdoa-lhes os pecados veniais e preserva dos pecados graves. Por serem reforçados laços de caridade entre o comungante e Cristo, a recepção deste sacramento reforça a unidade da Igreja, corpo místico de Cristo. Então, aí está falando, né? Como que ele nos une a Cristo, como ele serve de alimento para nossa vida espiritual, aumentando essa unidade com Deus e também com a Igreja. Porém, assim, ao contrário do alimento material, que a gente o absorve, né? Ele é transformado em energia no nosso corpo. Ao receber a comunhão, nós é que nos, assim, somos endeusamos, né? Deus fica conosco. Então, essa é a maior união possível de Deus nessa terra com as suas criaturas, e a fonte e o cume, né? O centro da vida cristã, porque se dirige à união de Cristo. Então, como é essa maior união possível com Deus, a vida cristã se dirige a isso, a nós estarmos próximos de Cristo e nos parecermos com Cristo. Então, esse momento ápice. Também é o sinal de unidade com a igreja, dentro do corpo místico de Cristo. É interessante como os sacramentos, no próximo vamos falar disso também, sempre está ligado essa ideia, né, do corpo místico de Cristo, que somos, né, a igreja, Cristo como cabeça, nós como corpo, membros. A palavra Eucaristia vem do grego e significa ação de graças. Então, é um momento de agradecimento, né, com Cristo. E quando que foi instituída a Eucaristia? É interessante ver que, ao longo da vida de Cristo, ele vai falando do seu corpo, né, que ia deixar o corpo e o sangue. Então, não foi uma coisa assim do nada. Desde a multiplicação dos pães e dos peixes, já começou. Ele falou não, ele falou não. Foi o primeiro, né? O primeiro sinal, a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Então, mostra essa superabundância da Eucaristia, pois ele multiplicou poucos pães, e até aqui é Mateus 14, 17 a 21, que ele tinha 5 pães e 2 peixes. Né? Pediu para trazer, multiplicou, deu para todo mundo que estava lá,
E ainda sobrou para mostrar, né? Foram quase 5.000 homens, entre mulheres e crianças, e ainda sobrou para ele. Então, mostra essa superabundância. Depois, tem o discurso manifestando a presença real, que é quando, depois de passar uma noite em oração, ele tinha feito milagre, Jesus passou uma noite em oração, mandou os discípulos irem na frente de barco, e daí, quando ele encontra os discípulos, eles andam sobre as águas e encontram os discípulos, né, no barco. Porém, o povo viu que ele tinha ido embora, não sabia como ele tinha ido embora, e o povo falou, não, ele foi para Cafarnaum, e o povo foi atrás dele em Cafarnaum. Daí lá, no dia seguinte, né, na sinagoga, ele promete a sua carne e o sangue como alimento. Então, ele fala, né, que ia deixar sua carne, né? Ele falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Deixa eu aceitar alguém aqui. Boa noite. Então, estamos falando sobre a Eucaristia. Então, ele falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que lhe hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Daí, tinha muita gente lá e os judeus começaram a discutir, dizendo, como assim, né? Ele vai dar de comer a sua carne? E ele disse, em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida eterna. A vida em vós mesmos. E continue. Assim, então ele falou, não estava falando de forma metafórica, né? Assim, se tivesse mesmo, ele, assim, uns iam desistir, né? Que vários foram embora, ele falou, não, eu tô brincando, né? Não é bem isso que vocês estão entendendo. Não, ele deixou embora quem não aceitou. E foi embora mesmo, né? E depois, um ano depois, mais ou menos, instituiu, durante a última ceia, a Eucaristia, dando aos apóstolos e sucessores o poder de perpetuá-la. Então, ele tomou, deixa eu ver, eu acho que está escrito aqui, tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Então, pediu para os apóstolos continuarem. E, do mesmo jeito, fala do cálice, né? Este é o meu sangue. Deixa eu voltar aqui. E ele fala isto é, ele não fala isso representa, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Até assim, a gente, quando vai explicar para os nossos filhos, então já vi assim, às vezes, livro de catequese, né? Então, questão de prova, de escola, né? Em escola que tem aula de religião. Ah, o pão e o sangue representa, simboliza. Tá errado. Né? Cristo falou que é. E mais para frente a gente vai tentar entender um pouquinho sobre isso. Espera aí que pulou. Tá. Aqui. Quais são os sinais? Né? Todos os sacramentos têm a matéria, a forma e os ministros. Então, a matéria, né, são os elementos do gesto. É o pão de trigo e o vinho de uva, que são as espécies sacramentais. O que é a forma que é feita, né? São as palavras da consagração durante a celebração da Eucaristia na missa. Então, é bonito ver assim que o sacramento, ele envolve tanto a missa como, né, a celebração da Eucaristia, como também o ato da comunhão, né? Que é que é a Sagrada Comunhão. Então, envolve também um ato pelo qual se recebe a Eucaristia. E aqui no ponto 1408, deixa eu achar aqui, o Catecismo fala o seguinte: a celebração eucarística comporta sempre a proclamação da palavra de Deus, a ação de graças a Deus por todos os seus benefícios, sobretudo pelo dom de seu Filho, a consagração do pão e do vinho e a participação no banquete litúrgico pela recepção do corpo e do sangue do Senhor.
Esses elementos constituem um só e mesmo ato de culto. Então, tá tudo junto, né, para ter essa celebração da Eucaristia. Assim, não é só a missa, não é só uma parte, é tudo que está envolvido. Deu para entender, né, gente? Não ficar repetitivo. E quem são os ministros do sacramento? São os sacerdotes, e que durante ali a missa, eles são o próprio Cristo. Ele que está ali instituído a Eucaristia. Também no Catecismo, ponto 1410, que é perto do anterior que eu li, fala, é Cristo mesmo, sumo sacerdote eterno da nova aliança, que, agindo pelo ministério dos sacerdotes, oferece o sacrifício eucarístico. E é também o mesmo Cristo realmente presente em todas as espécies do pão e do vinho, que é a oferenda do sacrifício eucarístico. Então, assim, para a gente, assim, tentar entender racionalmente, não vai entender nunca. Então, é um mistério de fé, a Eucaristia, né? A própria missa, a instituição, Cristo presente, é um mistério. E Cristo falou que ia ser assim e a gente acredita, né? Sempre buscando entender, nós estamos aqui buscando entender, mas acreditamos por um mistério de fé. E daí, procurando, né, explicar o que é, como assim é o pão, mas é a carne e tal. O que está acontecendo ali, naquele momento? Acontece a transubstanciação do pão e carne, do vinho e sangue. Então, muda a substância sem mudar os acidentes, isso é, sem mudar a aparência. Muda como se mudasse a essência da coisa, mas aparentemente ela é a mesma, né? Então, depois da consagração, que é a transubstanciação, Cristo realmente está presente, né? Não é a metáfora que eu falei, né? Não simboliza, ele está ali. Então, manter os acidentes de pão e vinho é uma delicadeza de Deus para que possa ser comido e bebido naturalmente. Realmente, né? Se virasse uma carne humana e um sangue, ninguém ia querer comer, né? Ia ser estranho. Mas não, ele mantém a substância para que a gente queira, né? Então, e Cristo está inteiro ali, corpo, sangue, alma e divindade, né? Não está só a divindade, não está só a alma, está Cristo inteiro ali, em cada espécie consagrada. Então, tanto no sangue, no vinho, como no pão, está Cristo inteiro. Então, por isso, na necessidade de a gente receber o pão e o sangue, a gente só, né, como normalmente recebe só a hóstia. E também ele está inteiro em cada parte de cada espécie consagrada, por menor que seja. Então, em cada farelinho, ele está presente. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado ao comungar, né? Se caga um pedacinho na mão, tem todo também um cuidado, assim, se a hóstia cai no chão, não pode deixar, né? Eles recolhem, eles limpam o local. Um dia desse eu estava na missa e caiu. Então, eles têm todo um zelo com a hóstia consagrada. Daí, aqui no ponto 1376 do Catecismo, vai falar um pouco sobre essa transubstanciação. Como que a igreja chegou, né, a isso? Ele fala assim que o Concílio de Trento resume a fé católica ao declarar: por ter Cristo, nosso Redentor, dito que aquilo que oferecia sob a espécie do pão era verdadeiramente seu corpo, sempre se teve na Igreja essa convicção que o Santo Concílio declara novamente. Pela consagração do pão e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor.
toda a substância do vinho na substância do seu sangue. Esta mudança, a Igreja Católica denominou-a com acerto e exatidão, transubstanciação. A presença eucarística de Cristo começa no momento da consagração e dura também enquanto subsistirem as espécies eucarísticas. Cristo está presente inteiro em cada uma das espécies, inteiro em cada uma das partes, de maneira que a fração do pão não divide o Cristo. Certinho? E né, o catecismo prevê duas formas de se comungar, que é nas mãos e na boca, que é a forma preferível. Hoje em dia, né, com a pandemia e tal, tá se usando menos essa segunda. Tomara que volte, né, ao normal, ao nosso normal. Mas sempre ter muito cuidado, né, para estar com as mãos limpas e realmente olhar se não ficou nenhum pedacinho nas mãos. E lembrar, né, que Jesus está presente nos sacrários, fisicamente presente, né, quando ao lado do sacrário está com a lamparina acesa. Por isso fazemos a genuflexão ou reverência diante dos sacrários. Daí, aqui eu vou entrar um pouco sobre a missa, falar um pouquinho sobre a missa, né? Que como eu falei anteriormente, está tudo integrado no sacramento da Eucaristia. Os sacerdotes consagram, né, a Eucaristia dentro da Santa Missa. Ela é a celebração da Eucaristia. A missa é o mesmo sacrifício redentor de Cristo na cruz. Então, está se repetindo o sacrifício de Cristo na cruz. Ela é tanto memorial de Cristo, nos faz lembrar, ela é um banquete sagrado e também a renovação desse sacrifício da cruz que se perpetua e se espalha no tempo. Né? Eu acho bonito pensar assim que, se a gente parar para pensar, vamos dizer que tem missa, sei lá, 7 horas da manhã, em uma cidade de cada. Como é que fala? De cada. Esqueci geografia. Das linhas das horas, né? Do Greenwich lá, do meridiano, né? Então, se todas 7 da manhã, pelo menos uma cidade no mundo tem uma missa, né? Uma 7 até 7h30, se você for ver, de hora em hora tem uma missa acontecendo, sempre tem alguma missa acontecendo. Né? Então é bonito de ver que é algo que se perpetua e se espalha no tempo e no mundo todo. Lembrando que o sacerdote na missa é o próprio Cristo. E quais são os fins da missa? São os mesmos que Cristo na cruz, que é adorar a Deus, agradecer, desagravar e pedir. Então, esses são, né, vamos levar para uns termos mais técnicos, né, a finalidade da missa. Ela tem a finalidade, né, de latrêutico, que é adoração a Deus, dar glória livremente a Deus. Então, assim, essas 4 finalidades, elas estão espalhadas em toda a celebração, né? Não tem agora só, assim, tem partes que a gente identifica mais, mas ao longo tem hora que adora, depois né, vai mudando e volta no mesmo tempo. Então, tem essa da adoração a Deus, o Eucarístico, que é a ação de graças, que vem para essa questão da Eucaristia, propiciatório, que é pedir perdão, reparação dos pecados. Então, logo no começo tem, né, a parte de pedir perdão, mas prestar atenção, mas lá na frente vão ter outras orações sobre isso. Antes da Eucaristia mesmo a gente fala, né, sobre isso, antes de comungar. E impetratório, que é pedir graças e apresentar súplicas, que é quando a gente faz orações, né, para a gente, para os outros, a própria missa pode ser oferecida para alguém, certo? Quais são os frutos da missa? Ele pode ser fruto geral, isso é a graça comum para todos do corpo místico de Cristo, tanto o Papa, a Igreja, os fiéis.
E essa graça, para quem que vai exatamente? Depende da vontade de Deus, mas para todos que estão ligados, né, ao corpo místico de Cristo. Tem a graça especial, que é de pessoa a pessoa, que é justamente para quem a missa é oferecida, né? Não necessariamente tem que ser lido lá na frente esse oferecimento, mas às vezes a gente está na missa e pensa em alguém especial, em alguma situação, ou a gente mesmo passando por alguma situação, né? E os frutos pessoais, que é para o sacerdote sua santificação. Então, assim, ao realizar a missa, o próprio sacerdote está recebendo esses frutos. E aqui eu vou falar um pouco assim de quem que pode comungar. Então, quem pode comungar? Que é a criança que fez a primeira comunhão, que chegou ao uso da razão. Então, a partir dos 7 anos, mais ou menos, a criança passa, né, ao uso da razão. Então, ela, sendo preparada com a doutrina, ela pode comungar, né, fazendo a primeira comunhão. Deixa eu ver. E no caso de doentes mentais, se a pessoa, né, tem algum problema mental, ela pode comungar, a menos que ela tenha perdido total ciência da realidade, né? Que não saiba o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, né? E daí fica difícil saber se ela está consciente ou não até dos próprios atos. Então, e o que a pessoa, para poder comungar, ela deve conhecer, né? Reconhecer e crer, né? Que Deus é um unitrino, sobre a virtude e pecado, né? O que é a virtude, o que é o pecado, né? Sobre os mandamentos, que o pecado leva ao inferno e tal. E reconhecer que Jesus Cristo é Deus e homem e é o nosso Redentor. Deu o jejum eucarístico, né? Como ele funciona. Por delicadeza, devemos ficar sem comer e nem beber, exceto remédio e água, durante 1 hora antes do momento de comungar. Então, se, né, sei lá, vou numa missa de domingo, que é, sei lá, vamos pegar 10 da manhã, eu sei que ela dura quase 1 hora, vamos, para ter a garantia, né? Aí eu vou comer no máximo até 9h30. Ah, não, mas a comunhão é 15 minutos antes de acabar a missa. Daí, sei lá, vai que o padre não vai adiantar um pouco, né? Então a gente tem que cuidar assim para não ficar muito contando os minutos, né? Então, se puder, o quanto antes, assim, né, dá esse um prazo maior, né? Não ficar contando muito os minutos. Porém, quem não precisa desse jejum são os doentes, algum doente que necessariamente precisa comer, né? Os idosos e gestantes e puérperas. No caso das gestantes e puérperas, principalmente na fase em que, se não comer, vai passar mal, né? Dá aquela fome assim que parece que o estômago está comendo a si próprio, então a gente fica meio que liberada desse jejum. Mas assim que se percebe que consegue ficar essa 1 hora sem comer, fazer esse esforço, né? Porque assim, o jejum, ele é tanto um ato de reverência a Deus, é como se assim, se você fosse encontrar, né, um rei, uma pessoa importante, você vai se preparar. Então, é essa preparação, né, de encontrar a Deus. E também uma mortificação, querendo ou não, é um sacrifício, né, dependendo da situação, é um sacrifício. Então, ver isso como um ato de amor, né? E tem uma razão prática também, que é para o estômago não estar cheio. Sei lá, fui num churrasco, tá? Tava lá no churrasco, deu hora de ir na missa, sai correndo, a pessoa, sei lá, comeu, bebeu e tal, vai passar mal após comungar. Isso não vai ser tão legal, né? Ainda mais se for logo depois da comunhão. Então, para a pessoa estar preparada, né? E até assim, na história da igreja, antigamente, as pessoas tinham que ficar em jejum a partir da meia-noite
do dia anterior. Então, era algo bem mais rígido, né, do que é hoje em dia. Hoje em dia é bem mais fácil, né, mais prática, assim. Assim, a questão de gestantes, assim, a pessoa que eu pedi, né, informação, ela falou assim que é bom perguntar para o sacerdote que te orienta, né, contar o que você está sentindo, no caso de doença também, né, para ele te orientar melhor, certo? E daí, tá. Daí, continuando sobre a missa. Até que nosso organismo absorva a Eucaristia, Cristo permanece fisicamente presente dentro de nós por até mais ou menos 10 minutos. Por isso, dedicamos esse tempo à ação de graças após comungar. Então, após comungar, né, mais ou menos 10 minutos depois, ficar é um momento de maior oração, maior. A pessoa se centrar mais em si e fazer oração. Então, procurar, né? Não sair correndo, comungar e sair correndo, assim. Tem momentos que às vezes precisa, ainda mais assim, tem pessoas que vão em missa diária e às vezes o tempo é muito corrido, né? Precisa, sei lá, a missa acaba às 8 e 8 horas tinha que estar entrando no trabalho, né? Então ele sai assim, comunga e sai, mas que esse percurso, né, que vai fazer que seja também dedicado à oração e à ação de graças, né? E ter cuidado também, é sempre bom você aconselhar com o sacerdote quanto a isso, mas evitar sair correndo, né? Possui importância para a saúde e para a alma, quanto mais frequente, melhor. Então, quem puder, né, assim, ir à missa mais vezes, não apenas nos domingos e dias de preceitos, mas durante a semana, porque é o alimento da vida espiritual, né? E outra coisa importantíssima, que é que não pode comungar estando em pecado mortal. É que a gente viu lá nos mandamentos quais são, e de jeito nenhum pode comungar estando em pecado mortal. Isso é um sacrilégio. Né? Pecado venial pode? Pode, mas mortal, não. E, né, vou entrar um pouquinho nesse ponto, na continuação da aula. Só para terminar, vou voltar aqui, sobre a Eucaristia, né? Uma forma, assim, né, de aumentar nosso amor pela Sagrada Eucaristia é fazer a visita ao Santíssimo. Então, às vezes, né, quando se vai à missa, ou então quando passa próximo a alguma igreja, fazer a visita. E não sei se vocês conhecem, ela é formada assim, fala. Ai, gente, deu branco agora. Deixa eu achar aqui a visita, gente, que agora me deu branco. Ai, ai, que engraçado. Devoções eucarísticas. Tem aqui no livro. Eu gosto de uma pessoa que está dando aula. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Daí reza-se o Pai Nosso, Ave Maria, o Glória. Daí repete, graças e louvores sejam dados a todo momento. 3 vezes. E tem a comunhão espiritual, que é: eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção, com que você recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o espírito e fervor dos santos. Então, essa é uma oração assim, que nos ajuda muito a aumentar o amor à Sagrada Eucaristia. Né? Se vocês quiserem, dá para passar depois, quem não conhece. E achei legal assim, que o próprio Catecismo fala da visita. No ponto 1418, deixa eu achar ele aqui. O catecismo fica todo colorido quando eu vou dar aula. Fala: visto que Cristo mesmo está presente no sacramento do altar, é preciso honrá-lo com um culto de adoração.
A visita ao Santíssimo Sacramento é uma prova de gratidão, um sinal de amor e um dever de adoração para com Cristo nosso Senhor. Então, é uma forma, né, de estarmos gratos e amar a Deus na Eucaristia. Pode ser feito antes da missa, depois da missa, ou quando se passa perto da igreja. E agora a gente vai para confissão, que está muito interligado, querendo ou não, né, com a própria missa e o sacramento da Eucaristia. Porque para poder comungar, a pessoa tem que ter passado pela confissão se estiver em pecado mortal. A confissão também é chamada de penitência. E vamos lá. Ele é o sacramento que cura ou previne o pecado. É o sacramento remédio, né? Que como o remédio cura ou previne a doença, ele cura e previne a doença da alma. E é interessante ver, né, que há quem não entenda esse sacramento. Normalmente quem é fora da igreja, né, não entende, critica, fala, já ouvi isso, né? É uma forma dos padres controlarem o que o povo está pensando, o que o povo anda fazendo, né? Porque eles vão estar, a pessoa vai estar falando dos pecados dela. Enfim, mal sabe a pessoa que aquilo faz um bem danado para a gente, né? Como se o sacerdote fosse saber de toda a nossa vida e controlar, né? Mas quem frequenta, né? Vive esse sacramento com mais frequência, se sente amado por Deus, né? Pois é o sacramento do perdão, né? E sabe que traz da misericórdia de Deus, né? E sente essa paz que esse sacramento traz. Então, assim, são duas formas muito diferentes de ver a mesma coisa, né? Mas quem não entende é porque não vivencia. Não? Então, já vivenciou de uma forma assim, sei lá, o sacerdote não soube acolher, né? Que acontece também, né? Às vezes. Então, como todo pecado que cometemos causa uma ofensa a Deus, uma mancha na nossa alma, o sacramento perdoa os pecados cometidos após o batismo, a ofensa, e apaga parte da pena temporal, que é a mancha. Mais lá na frente eu vou falar sobre essa mancha da pena temporal. Que é a seguinte, esse sacramento tanto apaga os pecados, como conserta os estragos feitos por ele. Né? Isso não... Assim, só explicando, né, rapidinho o que são essas penas temporais, no livro foi explicado, ele dá o seguinte exemplo. O filho estava com raiva, chuta a mesinha assim sei lá, uma mesinha da sala da mãe, nisso cai e quebra o vaso da mãe. Né? Então, ela fica triste, o filho pede perdão porque não queria ter quebrado o vaso, né? Apesar que ele teve um momento de raiva para chutar a mesa, e ela perdoa o fato, né, de que aconteceu, mas vira e fala, tá bom, eu te perdoo, mas você vai ter que juntar suas economias para me comprar um objeto decorativo novo. E além disso vai ter que limpar a bagunça, né? Então essa é a mancha, né? O estrago que ficou. Então quando a gente comete um pecado, fica algum estrago, né? Que é a pena temporal. Então tá, quais são os efeitos da confissão? Além de curar as doenças da alma, a confissão é um remédio que previne as doenças. Confere fortaleza para nos ajudar a evitar os pecados e nos faz lutar eficazmente para chegar à santidade. Deixa eu ver onde está aqui. Tá. Ele nos traz muitos frutos, certo? Para a nossa alma. Enfim, eu me perdi um pouquinho aqui, gente. Quem confessa assim sabe, né? Que muitas vezes a gente tem algum defeito, alguma coisa que sempre luta, e ele vai dando forças para não pecar mais.
então tem algo que a gente fez que nos incomoda, e limpa o coração, né? Limpa a alma. E também nos ajuda para evitar os pecados e chegar à santidade. Deixa eu ver se eu escrevi uma parte aqui. Então, aqui. Ele reconcilia a alma com Deus. Então, quando a gente peca, é como se a gente tivesse brigado com Deus. Deus não brigou com a gente, tá? Mas a gente fala, não quero mais falar com você, né? Tô de mal, eu fiz uma coisa, na verdade, eu fiz uma coisa errada e eu não quero nem olhar, né? Então, esse sacramento nos faz reconciliar, pedir perdão, né? Para com Deus. Também nos reconcilia com a igreja, restaura a união. Então, aqui está novamente a questão do corpo místico de Cristo, que quando a pessoa realiza um pecado mortal, é como se um membro do corpo de Cristo tivesse doente, né? Tivesse se separado, tivesse doente. Então, a partir do momento que tem essa reconciliação, ele volta a ter vida, volta a ficar saudável. Então, todo o corpo místico melhora, sara, né? Então, se eu estou com a minha unha encravada, todo o corpo sente. Né? Não é só a unha que vai estar doendo, todo mundo vai sentir, todo o corpo vai sentir alguma coisa. E pode, né, ir infeccionando o resto. Então, melhora todo mundo. E antecipa o julgamento final. Então, vamos dizer assim, coisas que no nosso julgamento final elas seriam julgadas, não vão precisar mais, pois já foram perdoadas. E devolve os méritos das boas obras. Então, quando a gente está, né, fez o pecado mortal, estamos separados do corpo místico, até as nossas boas obras, elas não são meritórias para nossa salvação, mas a partir do momento que o pecado é perdoado, elas passam a contar, né? Aqui no ponto 1468, deixa eu achar, vou falar sobre isso que eu falei. É um pouquinho grande. Sobre a reconciliação com Deus. Toda a força da penitência reside no fato de ela nos reconstituir na graça de Deus e nos unir a Ele com a máxima amizade. Portanto, a finalidade e o efeito desse sacramento é reconciliação com Deus. Os que recebem o sacramento da penitência com o coração contrito e disposição religiosa podem usufruir a paz e a tranquilidade da consciência que vem acompanhada de uma intensa consolação espiritual. Com efeito, o sacramento da reconciliação com Deus traz consigo uma verdadeira ressurreição espiritual, uma restituição da dignidade dos bens da vida dos filhos de Deus, entre os quais o mais precioso é a amizade de Deus. Bom, eu acho tão bonito, né? Dá para ficar, eu acho que dá para fazer oração com esse pedacinho do catecismo aqui, né? Da reconciliação com Deus. E... Tá. E quando que foi instituído, né? A confissão foi instituída, né? No dia da ressurreição de Cristo. Então, depois que ele ressuscitou e Deus, os apóstolos estavam todos trancados e tal, né, com medo, Cristo entra né, onde eles estavam, né, diz, a paz esteja convosco, mostra o lado, né, mostra as mãos. Ele fala, né, em João 20, diz que ele soprou sobre eles e disse, recebeu o Espírito Santo. A quem perdoar os pecados, eles serão perdoados, e a quem os retiverem, eles serão retidos. E quais são os sinais? A matéria são os próprios pecados, tem que ter pecado para poder ter a confissão, né? E a forma é a confissão do penitente, o que o penitente vai falar,
e as palavras de absolvição do sacerdote, que são: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem que pode, né, ministrar esse sacramento são os sacerdotes, que esse poder é transmitido pelo sacramento da ordem, de um né, quando eles são sacerdotes, né? E lembrar que um pouquinho, né, que às vezes a gente fica, não vou falar para o sacerdote, vai que ele conta para alguém e tal. Ele tem o dever e a obrigação do sigilo sacramental. Ele não pode revelar de jeito nenhum o pecado de uma pessoa, né? Assim, pode correr risco de vida, mas ele não deve revelar os pecados das pessoas. Tá? E o que o penitente tem que fazer, né? Se todos se cumprem, sempre se obtém o perdão. O que não pode acontecer nas confissões humanas, tá? É o seguinte, tem para a confissão, né, para o sacramento ocorrer, tem etapas que devem todas serem cumpridas, que eu vou explicar mais adiante. O que não acontece, essas etapas não acontecem totalmente quando tem as confissões gerais, né? Tipo, você tá, já vi assim na missa, durante a missa, o sacerdote fala, agora uma confissão, todo mundo, né? Ele dá absolvição geral, assim, né? Ou então, quando a pessoa fala, não, sei lá, numa oração, pede com perdão a Deus, diretamente a Deus, sem ser por via do sacerdote, tá? Vou falar um pouquinho mais sobre isso mais na frente. Então, quais etapas são essas? A primeira é a contrição. O que é a contrição? É a dor da alma e detestação do pecado, acompanhada do propósito de não pecar mais. Então, né, perceber que errou, né, fiz tal coisa errada, detesto ter feito isso e não quero fazer mais. É certeza que eu não vou fazer mais? Não, nunca é certeza, mas eu não quero mais fazer, né? Não é necessário sentir a culpa, né? Mas saber que tem culpa. Existe a contrição perfeita e a contrição imperfeita. A contrição perfeita, ela é causada principalmente por amor a Deus. Então, assim, eu tenho principalmente essa detestação pelo pecado, pelo fato de ter feito determinada coisa, porque eu feri a Deus, ao amor de Deus. E a contrição imperfeita é quando, eu não gostei de ter feito isso, porque as pessoas vão descobrir e vão pensar mal de mim, né? Sei lá, quando tem uma mentira, descobriram, não, elas estão pensando mal de mim, então eu me arrependo, né? É válida, mas não é uma contrição perfeita, né? Tipo, então eu vou pedir perdão porque eu tenho medo de um castigo, tenho medo de ir para o inferno, ou então porque eu fiz algo feio. Essa é a contrição imperfeita. Tá, e nesse momento de... peraí, vou voltar aqui. De contrição, né? Sei lá, você está se preparando para a confissão, é importante, né? Fazer um exame de consciência. O que seria ele? Parar no momento de oração, fazer uma oração pedindo a Deus para iluminar, para reconhecer os pecados e ponto por ponto, né? Acha na internet, se quiser a gente pode mandar, né? Que vai mandamento por mandamento, né? Vendo o que eu fiz, o que não fiz, e para a pessoa se examinar. E pode ir tanto nos mandamentos, como também se basear nos pecados capitais, né? Então, essa preparação antes da confissão é muito importante. Daí, o ato da confissão em si, ela deve ser auricular, né? Falando, individual, né? Daí aqui, né, fala que as confissões de absorção coletivas só são válidas em alguns casos.
que eu estava falando, né, as coletivas, assim, numa missa e tal. Porque você não está falando para o sacerdote, querendo ou não, você falar para o outro faz refletir, faz se arrepender, mas assim, exige uma coragem, né, para pedir esse perdão, né? Então, quando que elas são válidas, né? Em caso de necessidade grave, quando não há tempo para ouvir cada penitente. Quando condição de que o fiel esteja bem disposto e tenha o propósito de, se assim que possível, recorrer ao sacramento individualmente. Senão a confissão é inválida. Então, sei lá, num exemplo extremo ruim, né? Sei lá, o avião está caindo, tem um sacerdote lá, né? Dele dá absolvição para todo mundo, né? Mas, sei lá, o avião não cai, a pessoa depois tem que se confessar, né? Aqui, né? Fazer um bom exame antes. É preciso confessar todos os pecados mortais não confessados e não perdoados anteriormente. Então, né, sei lá, eu confessei agora e depois eu lembro de um pecado, né, não, sei lá, um tempo depois eu lembro de pecado do mês passado. Vale a pena confessar, principalmente se é mortal, né? Então, se esquecermos de confessar um pecado mortal não confessado e perdoado antes, devemos confessá-lo na primeira oportunidade. É sacrilégio na confissão esconder um pecado ou enganar o sacerdote. Ou não falar, ou falar mais ou menos, né? É aconselhável também confessar os pecados veniais, inclusive frequentemente, para purificar mais as manchas da alma e ganhar sensibilidade. Então, para quem assim quer ganhar o hábito, ou já tem o hábito, né, de fazer uma confissão mais frequente, ou mensal, né, ou quinzenal, ou semanal, acaba que não vai ter assim, não vai ter nenhum pecado muito grave para confessar, né? Mas então pode-se confessar os pecados veniais, né? Que às vezes é uma cara feia para o marido, ou, sei lá, impaciência com os filhos, alguma coisa no trânsito, né? Uma fofoquinha, né? E que isso vai nos dando mais graças para enfrentar esses mesmos pecados, né? Ter mais paciência com as pessoas, com os filhos no nosso dia a dia. E é incrível como realmente nos ajuda. Assim, a confissão, ela tem que ser concreta, isso não pode ser muito. Você tem que falar, é tal pecado, né? Ou então é tal. Lá, padre, eu peguei contra o primeiro mandamento, né? O quanto, sei lá, quarto mandamento nisso. Ou então, quanto tal, a gula, né? Ser bem concreto, concisa. Não é para ficar contando a história toda, né? Porque minha vizinha falou isso, então eu falei aquilo. Não, tentar ser conciso, afinal, tem outras pessoas esperando, né? Normalmente. E sincera, né? Agir com muita sinceridade. E por fim, né, a terceira etapa é a satisfação. Então, após confessar, o sacerdote vai dar uma penitência, que muitas vezes é apenas uma oração, né? Então, de preferência, sair do confessionário, fazer essa oração, lembrando sempre de agradecer a Deus essa graça, né? Porque é uma graça muito grande. Lembrar de rezar pelo sacerdote que nos deu a absorção. E porque se a gente parar para pensar, ele passa horas ali ouvindo, vamos dizer, os podres das pessoas, aquilo, né, que nem psicólogo, deve pesar de alguma forma, né? Então, rezar por ele, pelo, pela santidade dele, né? E sempre tentar tirar pontos concretos de luta, né? O que é que às vezes o sacerdote ajuda nisso, né? Quando ele, antes da absorção, ele fala, né? Você pode fazer isso, né?
Mas pensar, o que eu vou fazer de forma concreta para melhorar nisso, né? E vou falar um pouquinho das partes das penas temporais, né? Que eu estava falando, né? Do menino que chutou a cadeira e quebrou o vaso, né? Que tem o pecado e a consequência, né? Que elas podem ser apagadas com as mortificações, vamos dizer, as penas temporais relacionando, né? Que podem ser apagadas com as mortificações e com as indulgências. Então, como, né? Quais mortificações? Que são sacrifícios, que podem ser ativos ou passivos, né? O ativo é o que a gente escolhe. Sei lá, eu escolho, agora não veio ideia, né? Sempre sorrir para determinada pessoa que eu não gosto, né? Então, eu vou sorrir para aquela pessoa, né? Ou então, a passiva são as coisas que ocorrem na nossa vida, no nosso dia a dia, que a gente não gosta, mas vamos tentar oferecer, né? Uma fechada no trânsito, uma birra de um filho, né? A minha Nossa Senhora ofereça essa birra desse filho. Ou então até uma doença mesmo que pode ser oferecida. E buscar essas modificações que são as que nos ajudem a cumprir nossos deveres e que favoreçam a caridade. Então, às vezes, não vai ser uma mortificação que não tem nada a ver com o meu dia a dia, né? Sei lá, não vou tomar refrigerante, mas eu já não tomo refrigerante, não compro refrigerante, não tenho, sei lá, não vai ser uma mortificação para mim não tomar refrigerante. Então, ser algo que realmente me ajude a ser uma pessoa melhor, né? E as indulgências, que podem ser parciais ou plenárias. O que elas são? Elas são a remissão em parte, né, ou totais da nossa pena temporal, da nossa mancha. Uma vez me explicaram assim, é como se cada pecado, tivesse uma madeira e cada pecado fosse um prego pregado nessa madeira. Quando a gente confessa, é tirado o prego, né? Tira o pecado, mas ficou lá o buraquinho do prego, que são essas penas temporais. Então, as indulgências, né? Elas ajudam a fechar esse buraquinho do prego na madeira, como se a madeira ela se revigorasse, né? Então tá, peraí. É a remissão em parte total da pena temporal devido aos pecados já perdoados que se consegue por mediação da igreja a cumprir certas condições. Então, é uma forma que a igreja mesmo dá de remir a pena temporal, né? A igreja administra a redenção distribuindo os tesouros dos méritos, excedentes de Cristo, de Nossa Senhora e todos os santos. É a consequência da comunhão dos santos e do poder de ligar e desligar o que foi conferido por Cristo à igreja. Cristo falou, né? Que ligarem nos céus, na terra será ligado no céu. Então, dentro desse poder, tem a questão das indulgências. Daí, o que tem que ser feito para receber uma indulgência? É necessário estar em estado de graça, isso é, ter confessado, ter intenção de receber a indulgência e cumprir a obra prescrita. Para receber uma indulgência plenária, além disso, é necessário rezar pelas intenções do Papa, o Pai Nosso e Ave Maria, confessar-se e comungar aproximadamente, assim, mais ou menos no prazo de uma semana, e ter horror a todo pecado. Então, né, para receber, tem várias situações ao longo do ano que nós podemos receber indulgências, várias coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Como, por exemplo, fazer um recolhimento espiritual, rezar o terço, ensinar ou aprender a doutrina, rezar o terço em igreja ou em família, né, adorar o Santíssimo por menos de 30 minutos. Isso são coisas que a gente pode fazer no dia a dia, mas agora eu não estou lembrado. Mas volta e meia tem, né, celebrações que a gente participa, que pode receber indulgência. Enfim, agora eu realmente não estou lembrando.
Mas então, para que elas aconteça, tem que ter essas condições, né, que eu falei. Está em estado de graça, que entra a confissão, a intenção, né, ela não vai, eu estou desligada, não, né, não, eu quero receber essa indulgência, né. A obra, por exemplo, rezar o terço é a obra, né, e rezar pelo Papa, confessar e comungar, e ter horror a todo pecado, né. Acho assim, e posso receber para mim ou oferecer para as almas do purgatório, também. Eu acho que é isso, deixa eu ver. Acabou. Meninas, vocês estão aí ainda? Deixa eu achar aqui. Oi, Amanda. Parou de compartilhar? Parou. Vocês têm alguma dúvida? Que se não tiver, eu paro de gravar. Não. Eu quero achar um videozinho que eu acho lindo, assim, que ele mostra a missa acontecendo e tudo que está por trás que a gente não enxerga, sabe? É bonito que mostra os anjos, mostra Jesus, né? Que o sacerdote vira Cristo. É bem legal. Vou achar ver se eu ainda tenho no celular esse vídeo, que a gente às vezes perde tudo, então eu vou procurar. Ó, para quem vai assistindo online, deixa o seu comentário. Vou parar de gravar. Ai, a Alice está quietinha.